Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Maurício e hoje a gente vai conversar sobre um tema bastante interessante, que é o número π. É muito provável que algum de vocês já tenha ouvido falar sobre esse número. Agora, caso você não tenha ouvido falar ainda, não tem problema algum, tá? Hoje você vai entender quem que é esse cara. Bom, primeiro vamos tentar contextualizar a história da obtenção desse número. Eu estou aqui no quadro com duas circunferências, tá? Uma pequena e uma um pouco maior. Imagine que a gente precise calcular o comprimento delas. Bom, o que seria o comprimento de uma circunferência primeiro, né? Seria o comprimento dessa curva toda, né? Para você entender como que a gente pode calcular, né, vamos fazer uma abstração aqui. Imagine que eu esteja com um barbante na mão e que eu vá envolver essa circunferência com esse barbante. Tá? Então eu vou envolver uma vez essa circunferência, vou cortar esse barbante e agora eu vou desenrolar ele aqui, deixando um segmento de reta. Tá? Tomando cuidado para não esticar ele, quero só desenrolar e deixar reto. Tá? Então fui lá, estiquei. E eu fiz o mesmo para essa circunferência grande. Envolvi ela com barbante, cortei, desenrolei, e aí a gente disse que o comprimento da circunferência é o comprimento aqui desse segmento. Tá? E o que já foi percebido há muito tempo atrás? Que esse comprimento sempre era um pouquinho maior do que 3 diâmetros. Repara só, eu tenho aqui o diâmetro da circunferência, diâmetro D, e aqui embaixo eu tenho um pouquinho mais do que 3 diâmetros. Então, 3 diâmetros mais um pedacinho. E a mesma coisa aqui para a circunferência grande. Então, vou chamar isso daqui de D', tá? A gente percebe que o comprimento da circunferência também é um pouquinho maior do que 3 vezes esse diâmetro. Então, é justamente por isso que, há muito tempo atrás, a gente usava a aproximação de que o comprimento da circunferência era 3 diâmetros. Então, embora a gente soubesse que não é bem isso, tá? É só um pouquinho maior. Tá? Algo que você pode se perguntar é o seguinte: pô, Maurício, será que não pode ter uma outra circunferência que não vai dar 3 aqui, que vai chegar no 4, então vai ficar 2 e pouco? Seria uma pergunta interessante, mas por hora, vamos fazer o seguinte raciocínio aqui. Tá? Eu posso obter a imagem de baixo a partir da imagem de cima. Agora, como posso fazer isso? Imagine que eu conseguisse selecionar essa imagem e fazer uma ampliação dela. Agora, não é uma ampliação de qualquer jeito, tá? Eu não quero simplesmente aumentar aqui e não aumentar aqui, tá? Eu quero fazer uma ampliação mantendo as proporções. Então, se por acaso eu dobrasse esse diâmetro nessa minha ampliação, tá, não seria apenas o diâmetro que dobraria. Dobraria o diâmetro, dobraria o raio, dobraria o comprimento da circunferência. Então, a gente consegue aceitar numa boa que não importa agora o tamanho da circunferência, sempre vai acabar sendo 3 diâmetros, né, já que tudo isso daqui vai acabar sendo ampliado na mesma taxa. Né? Então vamos aceitar isso agora, tá? Embora a gente possa continuar discutindo isso, né? Então a gente usava essa aproximação aqui. Agora, e se eu quiser calcular o valor exato? Será que é 3,1 vezes o diâmetro? Será que o comprimento da circunferência é 3,1 vezes o diâmetro? Ou será que é 3,2? Ou será que não está muito legal esse meu desenho, é 3,5? Pois é, é uma pergunta interessante. Existe um valor exato, que nós já conhecemos esse número, tá? E esse número é o número π. A gente vai falar bastante sobre ele ainda, mas já te adianto que esse π aqui vai ser 3, alguma coisinha, tá? A gente vai descobrir quanto que é essa coisinha, tá? Então repara só, uma coisa também que eu já posso te antecipar é o seguinte, né? Se o comprimento da circunferência é π vezes o diâmetro, né, eu posso, dividindo todo mundo aqui por d, eu também posso concluir que esse número π que eu estou procurando é justamente a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro dela, tá? Então 3, alguma coisa, né? Mais ou menos pelo nosso olho aqui, né?
Bom, e agora? Como é que será que os matemáticos há mais de 2.000 anos atrás conseguiram encontrar aproximações muito boas desse número? Bom, então agora no próximo quadro eu vou te dar uma ideia inicial sobre como que pode ter sido o raciocínio deles. Vamos lá. Bom, o que eu vou mostrar para vocês agora é o raciocínio usado por Arquimedes há mais de 2.000 anos atrás. Tá? Então a gente acredita que isso aconteceu por volta de 240 a.C. Bom, nota uma coisa aqui comigo. Ó. Aqui no quadro tem 4 circunferências iguais, tá? Tem uma aqui, tem outra aqui, uma terceira e, se você prestar atenção aqui, ó, tem mais uma quarta, né? E o que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou envolvendo essas circunferências com polígonos. Eu comecei construindo um triângulo equilátero circunscrito, tá? Um triângulo com 3 lados iguais, 3 ângulos internos iguais, e tangenciando esse círculo em 3 pontos, tá? E comecei a aumentar o número de lados, tá? Aqui eu fiz um quadrado, aqui eu fiz um hexágono regular e, por fim, fiz um octógono regular. Tá? E o que você consegue perceber? À medida que a gente aumenta o número de lados, esse polígono circunscrito começa a envolver melhor a circunferência, ele começa a ficar cada vez mais próximo da circunferência. Tá? De tal forma que eu vou concluir o seguinte com vocês, repara só. À medida que eu aumento o número de lados, o perímetro do polígono se aproxima do comprimento da circunferência. Tá? Se eu simplesmente chegasse para você aqui e dissesse que o perímetro do triângulo é aproximadamente igual ao perímetro da circunferência, você pode falar, pô, mas não está muito legal essa aproximação. Mas se você pensar já no octógono, é uma aproximação até certo ponto razoável, dependendo do nível de precisão que eu precisar, né? Agora, imagina você aí uma coisa rápida. Imagine que eu continue seguindo esse raciocínio. Eu vou começar a aumentar cada vez mais o número de lados do polígono. Então, depois do octógono, eu vou colocar um polígono de 10 lados, depois de 12, depois de 15, depois um de 20 lados. Conforme eu vou aumentando o número de lados, fica cada vez mais difícil de eu distinguir a circunferência e esse polígono aqui de volta. Tá? Então, eu posso dizer que o comprimento da circunferência, né, e o perímetro desse polígono circunscrito, quando eu continuo fazendo isso infinitamente, eles ficam iguais. Tá? Embora não seja igual, né, você vai falar, pô, mas como é que eu vou fazer isso infinitamente? Né? Se eu fizer isso 1 milhão de vezes, não vai ficar igual. Mas vai ser uma aproximação muito boa. Tá? Eu digo que o perímetro do polígono é uma aproximação por cima, tá, do comprimento da circunferência. Tá? Bom, isso foi o polígono que está circunscrevendo. Agora, você também deve ter reparado que eu fiz polígonos dentro da circunferência. Tá? São polígonos que eu chamo de inscritos. Repara só, um triângulo inscrito na circunferência. Os 3 vértices estão sobre a circunferência. Tá? Agora, aqui, de maneira contrária ao que aconteceu no caso do circunscrito, quando eu começo a aumentar o número de vértices, eu começo a aumentar o meu perímetro. Tá? Então, conforme eu vou aumentando, esse polígono inscrito começa a praticamente envolver por dentro essa circunferência. Então, repara só, quando eu vou aumentando o número de lados, esses 2 polígonos vão ficando cada vez mais próximos. Tá? É muito provável que você, olhando aí na sua casa, você tenha até uma certa dificuldade de enxergar o que é cada coisa aqui, né? Agora, imagine com 20, 30 lados. Eles vão ficar praticamente juntos um do outro aí. Então, por exemplo, só para a gente entender melhor, nessa primeira situação aqui, se eu denotar o lado do triângulo circunscrito por L maiúsculo e o lado do triângulo inscrito por L minúsculo, eu posso dizer que o comprimento da circunferência está compreendido entre 3 Lzinhos e 3 Lzões. Certo? Agora, quando eu já vou para o quadrado, se agora o meu L, né, o L maiúsculo for o lado do quadrado circunscrito e o Lzinho for do quadrado inscrito, a gente vai dizer que o comprimento da circunferência está entre 4 Lzinhos e 4 Lzões. No próximo caso, né,
se o Lzão for o lado do hexágono circunscrito e o Lzinho o lado do hexágono inscrito, o comprimento está entre 6 Lzinhos e 6 Lzões. E assim sucessivamente. Aqui o comprimento vai estar entre 8 Lzinhos e 8 Lzões. Então, essa foi a ideia usada por Arquimedes. Então, o que eu vou mostrar para você aqui agora são só algumas contas para você mais ou menos se familiarizar com isso. Tá? Então, a gente vai estudar o caso do quadrado e o caso do hexágono, tá bom? Depois a gente extrapola já dando a resposta do que o Arquimedes encontrou. Vamos dar uma olhada? Bom, vamos olhar aqui essa situação. Trouxe para vocês de novo a imagem da circunferência que está com um quadrado circunscrito e um quadrado inscrito. E a gente viu que o comprimento da circunferência, que eu vou chamar de C, está compreendido entre o perímetro do quadrado interior, esse quadrado inscrito, e o perímetro do quadrado circunscrito. Então, para manter esse padrão, o que eu estou chamando de L maiúsculo é isso, o lado do quadrado circunscrito, e o L minúsculo é o quadrado inscrito. Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Repara só. O lado do quadrado circunscrito tem a mesma medida do diâmetro da circunferência, tá certo? Bom, então como a gente sabe que o L é igual ao diâmetro, certo? Então a gente já tira que o comprimento da circunferência é menor do que 4 diâmetros. O que a gente já desconfiava. A gente viu que o comprimento da circunferência sempre era um pouquinho mais do que 3 diâmetros. Então aqui realmente está ratificado, tá? Menor do que 4 diâmetros. Bom, e agora, no caso do inscrito, como é que eu vou analisar? Bom, eu vou traçar o diâmetro aqui dentro, tá? Esse segmento que eu acabei de traçar, ele passa pelo centro da circunferência, então ele é um diâmetro, né? Repara só, como eu tenho um quadrado, esse ângulo aqui de cima é reto. Então eu vou analisar esse triângulo aqui que eu estou achurando. Vou aplicar o teorema de Pitágoras nele. Para só. Isso é L minúsculo, isso é L minúsculo, então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tira aqui o quadrado desse cateto, mas o quadrado desse cateto é o quadrado da hipotenusa. Bom, então agora só efetuando as continhas. Aqui do lado esquerdo vai dar 2L ao quadrado, igual a diâmetro ao quadrado, dividindo os dois lados por 2. Vamos chegar a lado ao quadrado igual a diâmetro ao quadrado sobre 2. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, a gente vai chegar que o nosso lado do quadrado inscrito é o diâmetro dividido pela raiz de 2. E aí, só para facilitar nossas continhas aqui de cabeça, eu vou racionalizar esse denominador, tá? Vou multiplicar numerador e denominador por raiz de 2. Então, daqui a gente chega à conclusão de que o lado do quadrado inscrito é o diâmetro do círculo, da circunferência, raiz de 2 sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Agora, repara só, a gente já sabia que o perímetro desse quadrado é menor do que o comprimento da circunferência. Ou, em outras palavras, o comprimento da circunferência é maior do que o perímetro do quadrado inscrito. Então, o que a gente vai concluir com isso, tá, é que 4 vezes a diagonal raiz de 2 sobre 2 é menor do que o comprimento da circunferência, e aí, só fazendo uma simplificação rápida, então vai ficar 2 raiz de 2 vezes o diâmetro menor do que o comprimento da circunferência. Então, vou só arredondar esse raiz de 2 para 1,4, tá? Não é bem o valor correto, né? Mas só um arredondamento aqui rápido. 2 vezes 1,4 dá 2,8. Tá? Então, vou concluir com isso que 2,8D é menor do que o comprimento. Então, agora só para deixar isso mais bonito, eu vou pegar essa informação, junto com essa informação aqui,
e vou concluir com a análise desse quadrado que o comprimento da circunferência está compreendido entre 2,8 vezes o diâmetro e 4 diâmetros. Ok? Bom, agora, voltando ao tema da aula, que era o número π. A gente já tinha visto aí, logo no comecinho, que o π é a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro. Então, como que eu posso fazer o π aparecer nessa desigualdade? Basta que eu divida todo mundo aqui por d. Então, se você vier aqui, dividir todo mundo por d, a gente chega aí a uma primeira aproximação, né, para a obtenção desse número π. Tá? C sobre d é o número π. Aqui eu vou cortar o d, vai ficar 2,8 e 4. Então o π precisa ser, por enquanto, só com essa análise, o π precisa ser, obrigatoriamente, um número entre 2,8 e 4. Né? A nossa conjectura inicial, né, o nosso palpite inicial, é que o π é 3, alguma coisinha. Então, por enquanto está coerente, né? Por enquanto não tem nada aqui de absurdo. Tá? Agora, conforme eu vou aumentando o número de lados, a gente começa a estreitar esse intervalo aqui, né? Começa a estreitar, né? Começa a aumentar esse, diminuir esse e começa a ter valores mais legais, mais interessantes. Então, vamos agora ver a análise do hexágono regular, para aí eu te falar o que o Pitágoras, o que o Arquimedes concluiu. Vamos lá? Bom, hexágono regular agora. Eu só fiz duas imagens separadas para não ficar muita coisa junta, né? Então, aqui está o hexágono circunscrito e aqui está o hexágono inscrito, ambos regulares. Tá? Eu vou começar pela análise do inscrito, que ela é um pouco mais rápida, tá? Então, aqui só lembrando rapidinho, eu vou concluir aqui logo no final que o comprimento da circunferência está compreendido entre o perímetro desse hexágono regular, que eu vou chamar de 6Ls, onde o L é esse carinha aqui, e 6 L's maiúsculos, sendo que o L é o lado do hexágono circunscrito, tá? Então, analisando rapidamente aqui essa figura de baixo, o que eu vou fazer vai ser fatiar esse hexágono em 6 triângulos. Não é muito difícil de você verificar que esses 6 triângulos são equiláteros. Posso até deixar como exercício para você. Tá? Esses 6 triângulos são equiláteros e repara só, esse segmento é o raio da circunferência, isso também é raio, e esse último segmento é o lado do hexágono. Então, de acordo com a figura de baixo, a gente tem que esse L minúsculo é igual ao raio. Então, como o lado é o raio, o que a gente conclui é que 6 vezes o raio, aqui embaixo, é menor do que o comprimento da circunferência. E como o diâmetro da circunferência são 2 raios, quando eu tenho 6 raios eu tenho 3 diâmetros. Então, 3 diâmetros é menor do que o comprimento da circunferência. Tá? Então, essa foi a análise do hexágono inscrito. Vamos agora para o hexágono circunscrito. Eu vou fazer uma coisa um pouquinho parecida com o que eu fiz aqui. Tá? Eu vou fatiar o hexágono em 6 triângulos equiláteros. Aqui vai ser um pouquinho mais trabalhosa a análise, mas vem comigo aqui, ó, repara só. O raio da circunferência eu posso marcar aqui, tá? Fazendo 90 graus. E agora eu vou analisar um triângulo retângulo, que é esse daqui, que eu estou pintando. Bom, como os triângulos eram equiláteros, esse pedaço aqui mede L. E repara só, eu acabei dividindo esse lado de cima exatamente ao meio. L sobre 2. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser aplicar de novo o teorema de Pitágoras. Então, pelo Pitágoras,
a gente tem que o quadrado do L é igual ao quadrado de L sobre 2 mais o quadrado do raio. Tá certo? Que eu já vou até colocar para você como diâmetro sobre 2. Pode ser? Esse raio é o diâmetro sobre 2 que está elevado ao quadrado, aqui no Pitágoras, tá? Porque aí já sai a resposta com um diâmetro direto. Bom, e aí eu vou só efetuar as continhas aqui para você. Você pode até tentar fazer isso sozinho, tá? Então, vamos dar uma acelerada aqui, ó. Se eu subtrair L ao quadrado sobre 4 dos dois lados, 3L ao quadrado sobre 4, igual ao diâmetro ao quadrado sobre 4. Posso simplificar depois disso. Dividir os dois lados por 3. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, a gente tem que o lado do hexágono circunscrito é o diâmetro da circunferência sobre a raiz de 3. E mais uma vez, para simplificar as nossas contas, que vão ser todas de cabeça, eu vou racionalizar esse denominador. Multiplicando o numerador e denominador pela raiz de 3, a gente vai encontrar que o lado desse hexágono circunscrito é d raiz de 3 sobre 3. Ok? Bom, e agora vindo para esse pedaço aqui da desigualdade, que o comprimento da circunferência é menor do que o perímetro do hexágono circunscrito. Vou só substituir o lado por d raiz de 3 sobre 3. Simplifico mais uma vez. Bom, e agora eu vou fazer um arredondamento aqui. A raiz quadrada de 3 é 1,73 alguma coisa. Então eu vou fazer uma aproximação por cima, vou arredondar para 1,74. Tá? Então, 2 vezes 1,74 dá 3,48. Então, o comprimento da circunferência é menor do que 3,48 vezes o diâmetro dessa circunferência. Bom, e agora a gente vai juntar essa informação com essa e a gente vai concluir que o comprimento da circunferência está compreendido entre 3 diâmetros e 3,48 diâmetros. E aí, para a gente fazer o π aparecer de novo, a gente vai dividir todos esses termos por d, e daí o π é um número compreendido entre 3 e 3,48. Bom, agora vamos dar uma resumida no que a gente viu e eu já vou te falar o que o Arquimedes concluiu há mais de 2.000 anos atrás. Bom, as nossas duas conclusões foram: quando a gente pega um polígono de 4 lados, tá? N igual a 4, o π está compreendido entre 2,8 e 4. Quando a gente aumentou para o hexágono, né, 6 lados, o π passou a estar compreendido entre 3 e 3,48. Então, o Arquimedes, há mais de 2.000 anos atrás, ele continuou esse raciocínio. Tá? Então, do hexágono, tinha 6 lados, ele partiu um polígono de 12 lados, depois para um de 24, depois para um de 48, e ele terminou num polígono de 96 lados. E ele concluiu que o número π, nessa situação, usando o mesmo raciocínio que a gente usou aqui, que o π era um número compreendido entre 223 sobre 71 e 22 sétimos. Isso em decimal, né, pegando só as 4 primeiras casas decimais, 3,1408 e 3,1428. Aqui é uma aproximação, tá? Ainda tem mais casas decimais para cá, tá? Então, repara que as duas primeiras casas decimais do π, o Arquimedes achou, tá? Aqui tem 3,14 e aqui também, tá? Então, justamente por isso que muitas aproximações que você vai ver a partir de hoje diz que o π é aproximadamente 3,14. Bom, gente, e como é difícil a gente desenhar um polígono de 96 lados aqui no quadro, eu estou com o GeoGebra aqui aberto.
Tá? O GeoGebra é um software que nos permite fazer construções geométricas e ele é bem interessante de a gente usar de vez em quando. Então, esse programinha aqui, a gente vai calcular aproximações para o pi. Tá? Então, vamos entender primeiro como é que esse negócio está funcionando. Eu estou aqui com um círculo de diâmetro 1, que é o que está escrito aqui, ó, diâmetro 1, e estamos também aqui com o polígono circunscrito e o polígono inscrito. Tá? Além disso, eu tenho aqui uma barrinha, tá? Um controle deslizante que me dá o número de lados desses polígonos. Já te antecipando o que vai acontecer, ó, depois eu vou mexer nessa barrinha e a figura vai modificar sozinha, tá bom? Agora, olha aqui embaixo, ó, perímetro do polígono interno, tá? 2,82 aqui aproximadamente. Isso quer dizer que quando o diâmetro do círculo é 1, a gente está calculando um perímetro do polígono interno de 2,82. Lembrando que o π a gente definiu como a razão entre o perímetro da circunferência e o diâmetro dela, né? Então a aproximação para o π aqui seria o próprio 2,82, né? Porque eu estou dividindo isso por 1, tá bom? E de maneira análoga a gente tem aqui o perímetro do polígono externo, tá? Que a gente está encontrando nessa situação como 4, e 4 dividido por 1 dá 4. Você deve estar lembrado que é exatamente essa aproximação que a gente encontrou quando a gente supôs que o n era igual a 4, né? Polígonos de 4 lados, que o π estava entre 2,8 e 4, tá bom? Então vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Vamos aumentar o número de lados e ver o que vai acontecer com a figura. Então, vou aumentando aqui, ó, 4, virou 5, virou 6, virou 7. A gente percebe que o polígono externo começa a ficar com perímetros menores, né? O polígono externo, e o polígono interno começa a ficar com perímetros maiores. E os dois vão se aproximando bastante da circunferência, né? Se eu continuar aumentando isso daqui, ó, bom, a gente está na situação de polígonos de 20 lados, né? Eles já estão praticamente um idêntico ao outro, né? Mas a gente ainda consegue perceber uma diferença. Agora, quando eu transformo esses 20 lados em 30, por exemplo, vamos ver o que acontece. Estou aqui, ó, 30 lados. Né? Já estão muito próximos, né? 40 lados. Você consegue ver alguma diferença, né, nos polígonos aí da sua casa? Pois é, daqui eu não estou conseguindo ver muita diferença não, tá? Eu preciso fazer um zoom aqui, ó, ampliar a figura, para conseguir perceber alguma diferença entre os três, tá? Ó, aqui você consegue perceber, ó, aqui no meio a gente tem a circunferência, aqui por fora, aqui pelo lado esquerdo a gente tem um pedacinho do polígono circunscrito, né, do polígono externo, e aqui pela direita a gente tem um pedacinho do polígono interno, do polígono inscrito. Tá? E repara só, os perímetros estão praticamente iguais, 3,138 e 3,148. Né? Então a diferença está aqui na segunda casa decimal. Né? Deixa eu voltar para a imagem original. Agora, quanto mais lados a gente tem, melhor a aproximação para o π. Ó. Repara só, com 60 lados, 3,14, 3,14. Né? Se a gente colocar os 96 lados lá que o Arquimedes chegou, a gente fica com uma aproximação melhor ainda. Né? Lembrando que os valores não são idênticos ao que a gente encontrou na aula, porque tem aproximações envolvidas aí. Né? Agora, vamos colocar 200 lados. 200 lados, olha aí. Né? Praticamente tudo a mesma coisa. Ó. Repara que eu posso, inclusive, jogar fora o círculo e o polígono externo, ficar só com o polígono, o círculo e o polígono interno, ficar só com o polígono externo, que eu estou praticamente com a circunferência aqui. Né? Você não consegue aí perceber diferença entre um e outro. Tá? Do mesmo jeito que eu poderia ter ficado com o polígono interno, né, removido aí o externo, que eu também estou praticamente com o círculo. Tá? Bom, então é isso. Agora, o que a gente já sabe sobre o número π hoje? Π é um número irracional. Quando a gente fala um número irracional, são os números que têm infinitas casas decimais e, diferentemente das dízimas periódicas, que também têm infinitas casas decimais, mas tem um certo grupinho de números que sempre se repete, tá? Nesse caso aqui eu não vou ter. Tá? E eu vou colocar aqui as primeiras casas decimais do π. Tá? O π é isso daqui, ó. Coloquei aqui
as primeiras 10 casas decimais do pi. Tá? E aí esse problema rodou o mundo. Então ele foi para a China, ele foi para vários lugares, e hoje já se conhecem trilhões de casas decimais do pi. Tá? Então aqui estão as 10 primeiras casas, é um número racional. Então essa aí foi uma breve história aí do número pi, espero que você tenha gostado e te espero numa próxima oportunidade. Até lá!